Olá, sejam bem-vindos a mais uma live educativa aqui da TC Pilates, com uma convidada super especial que vai trazer para a gente um tema que frequentemente a gente precisa lidar nos estúdios como instrutores, profissionais do movimento, que é a dor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos, as verdades que envolvem o processo de dor, de onde vem a dor, qual é o mecanismo ali que o nosso corpo executa para entrar nesse processo, né? E vamos tentar desvendar um pouquinho sobre esses mitos e essas verdades sobre o tema. E para falar sobre isso, hoje a gente tem a participação da Juliana Ducati, fisioterapeuta, uma profissional da área do movimento já há muitos anos, especialista no método Mackenzie, também no método Pilates. Ela vai contar um pouquinho da história dela e que hoje coordena todo o trabalho da clínica CT Físio e trabalha em conjunto também com a equipe da TC Pilates, onde a gente tem toda ali uma troca de informações e suporte diante de situações ali de dor e de queixas que necessitam do auxílio da fisioterapia e da reabilitação, tá? Conta pra gente, Ju, qual que é a sua trajetória profissional, né? Todas as técnicas e métodos que você é especialista e como que hoje você faz essa abordagem, né, do paciente para compreender a dor e as queixas dele. Qual que é o ponto de partida a partir de toda a sua experiência e graduação profissional aí? Certo. Vivi, a minha história na fisioterapia começou aos 19 anos, né? Há 19 anos eu sempre fui inserida nessa área músculo-esquelética. Então, sempre relacionada... Tá um pouco baixinho, Ju. Eu não sei se alguma coisa tampou o teu microfone no celular, mas ficou baixinho, ficou meio abafado o teu som. Deixa eu ver. Ver se melhorou. Melhorou, Vivi? Parece que sim. Tá melhor? Bom, vamos lá. Eu coloquei o fone aqui, qualquer coisa eu tiro. Então, nesses 19 anos de trajetória aí na área da dor, da fisioterapia, sempre relacionada à área musculoesquelética, sempre me buscou a mais conhecimento, a mais experiência, a fazer pós-graduações, especializações, sempre voltada a essa área. E essa busca, ela veio primeiro... Ju, desculpa te interromper, ainda tá bem abafado o som. Se você puder fazer sem o fone, acho que fica melhor para o pessoal te ouvir. Vê se melhorou, Vivi? Bem melhor, agora... Ju, bem melhor. Então, recapitulando, são 19 anos na área da fisioterapia, sempre voltada para a questão musculoesquelética, né? E entre as especializações, as pós-graduações, os aprimoramentos que eu busquei, o primeiro ponto de partida foi por uma questão pessoal. Eu sofria de muitas dores na coluna cervical, né? Para quem não sabe, essa região aqui em cima. Tinha dores irradiadas, dores nas escápulas, que não me impossibilitavam de trabalhar, mas me geravam sempre uma angústia, uma sensação de como que a fisioterapia tradicional, a fisioterapia convencional, não me ajuda a curar o problema que eu tenho. Ele só remedia, ele só me auxilia. E aí, a partir daí, eu fui buscando técnicas, até por questões, essa como eu expliquei, pessoal, para poder me ajudar e ajudar também um pouquinho mais os pacientes. Aí, a partir daí, foram algumas especializações dentro da área de RPG, Pilates, terapia manual, a medicina tradicional chinesa, que é a acupuntura, que é uma técnica que eu ainda utilizo hoje muito, que eu gosto muito, tenho muita afinidade. E dentro dessas técnicas, que são maravilhosas, eu comecei a novamente entrar num conflito, porque eu recebia pacientes com o mesmo diagnóstico, exemplo, uma hérnia de disco, uma condromalácia patelar, e eu aplicava as mesmas técnicas, e com alguns pacientes eu vi uma melhora muito grande, e com outros pacientes eu via que eles não melhoravam. E eu começava a me perguntar, o que está faltando? O que está de errado? Será que a minha técnica, o que eu preciso mais saber sobre isso? E aí eu fui buscar informações que me auxiliassem a me guiar num raciocínio clínico, para eu poder entender o problema do paciente e não somente tratar em cima de um sintoma,
em cima da dor local dele ou apenas em cima de um diagnóstico médico. Eu tinha que ter bases para realmente ter autonomia para poder diagnosticar. Porque hoje, Vivi, grande parte das pessoas não sabem, nós fisioterapeutas já somos profissionais de primeiro contato. Então, não necessariamente nós precisamos ir no médico, ter um encaminhamento para fazer fisioterapia, enfim, o que for. Nós temos essa autonomia. E por ter essa autonomia, eu senti muito a necessidade de me aprofundar, entender mais aspectos que às vezes os pacientes poderiam me apresentar e eu tinha que triar se era um paciente que poderia ter uma condição de uma doença grave e eu ter que encaminhar ele para um profissional, para um hospital, ou se realmente o caso dele era de fisioterapia, porque tem muitas dores que se confundem, nem toda dor é músculo-esquelética, a gente tem dor de cálculo renal, dores relacionadas a órgãos que não são necessariamente dor musculo-esquelética. Então eu tinha que saber umas coisas. E aí eu fui me aprofundar um pouquinho mais nessa área. Que demais, Ju. E assim, acho super importante você falar sobre isso, porque cabe também a esses profissionais como vocês, fisioterapeutas e até a parte da medicina, fazer uma boa avaliação para compreender de onde vem essa dor, porque na maior parte das vezes as pessoas não reconhecem exatamente de onde vem essa dor, ou muitas vezes não conseguem nem descrever, né, como ela é, qual é a intensidade. Isso também é uma grande dificuldade que a gente percebe, né, das pessoas de fazer realmente essa definição do que está acontecendo. Então, é muito importante. E você falou, Ju, sobre fisioterapia tradicional, né, e todas essas outras vertentes que você foi estudar e traz para a sua aplicação do trabalho. A gente pode dizer que existe uma fisioterapia tradicional, convencional, e uma fisioterapia, digamos, moderna, contemporânea, e o que difere, né, entre essas duas formas de trabalho? Tá, eu acho uma ótima pergunta, Vivi, porque eu acho que hoje, não só na área da fisioterapia, mas eu acho que na relação, pessoas que lidam com pessoas, né, pessoas sejam médicos, educadores, psicólogos, eu acho que o profissional do futuro vai ser aquele profissional que ele enxerga o paciente como um todo, e não somente como partes. Nós não somos uma coluna, nós não somos um joelho, nós não somos uma dor. Atrás da dor envolve sentimentos, emoções, pensamentos, e a gente tem que entender um pouco disso para ser um pouco mais assertiva, para poder dizer para o paciente o que ele tem, o quanto tempo ele vai demorar, se ele precisa ficar fazendo tratamento comigo ou se eu tenho que encaminhar ele para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico. Então, acho que isso é muito importante. É cada um dentro da sua área, mas sempre em prol do paciente, sempre beneficiando ele. E você falou uma coisa legal também, Ju, que é essa questão de que, por sermos seres, né, totalmente complexos, e o profissional tem que olhar para toda essa tridimensionalidade que nós somos, né, o emocional, o psíquico, o físico, para entender de onde vem essa dor. Então também a gente não pode simplificar um tratamento de uma dor de uma forma simples, né? Também, eu dizer, como às vezes a gente escuta, e aí você vai falar bastante sobre isso hoje, alguns mitos, né? Que as pessoas dizem, então se dói aqui é porque está faltando alongamento, se dói ali é porque está faltando fortalecimento. Não é uma conta tão simples, não é uma ciência exata, né? Porque somos super tridimensionais e complexos. Então, a forma de lidar, né, de tratar isso, também é complexa e tridimensional e multidisciplinar, né? Com certeza, com certeza. E por isso que é super importante profissionais como você, ali da fisioterapia, que tenham dentro da sua caixinha de ferramentas, eu gosto sempre de falar isso, né? Tem várias ferramentas para poder utilizar a que melhor se encaixa, né, diante daquela situação que o paciente apresenta. E Ju, a gente observa que assim, hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a métodos, a técnicas, a formas de movimento. E na contramão disso, a gente também observa que existe um número crescente de quadros de dor em geral. Então, pessoas cada vez mais jovens chegam com queixas de dor, advindas de N problemas, patologias, e muitas vezes ficam até limitadas ao trabalho, enfim, e às atividades do dia a dia, né?
Por que você acha que existe esse aumento do número de casos, né, de pessoas com a parte física comprometida e em quadro de dor constante? Tá, uma ótima pergunta, Vivi. Se você pensar, eu vou falar só um pouquinho sobre a definição de dor, porque às vezes a gente fala o que é uma dor, né? A dor, antigamente, em 1640, a teoria era que dor, teria que ter uma lesão, teria que ter um dano tecidual para acontecer uma dor. Mas a teoria mais hoje em dia atual, estabelecida pela IASP, que é a Associação do Instituto Nacional Internacional de Estudos de Dor, de 1994, o que ele define como dor? Dor, ele fala que é uma experiência, que a gente fala sensorial, tá? E essa sendo uma experiência sensorial e emocional, quer dizer o quê? Que isso é muito individual. Cada um percebe a dor de uma determinada forma, né? A gente sabe que envolve emoções, como a gente bate o dedinho numa quina. Não dá uma raiva quando a gente bate esse dedinho? Então, olha a emoção envolvida diante de uma dor, né? A gente fala que tem a parte emocional e sensorial. Os órgãos do sentido, tato, né? Audição, visão, que são pessoas que às vezes tiveram um episódio de dor no passado, exemplo, num acidente, e quando vem um novo acidente na televisão, ou sabe de algum caso, as pessoas sentem a dor. Então, olha que interessante, eu não tenho uma lesão, né, e eu tenho uma dor. Eu posso ter uma perda de um ente querido e aquilo causar uma dor enorme. Então, a dor, quando a gente hoje coloca na definição, não é mais relacionada a uma lesão. E a gente tem que entender desses aspectos que a gente fala biopsicossociais, relacionados à biologia, à estrutura, mas relacionados à parte psique, à parte de emoções, sentimentos, pensamentos e a parte social, a parte do trabalho, relacionamento, família, relacionamento, trabalho. Nós precisamos entender dessa tríade que é tão importante para poder ajudar o paciente na sua complexidade, né? A gente fala que dor é uma palavra tão pequena, tão curta, mas ao mesmo tempo tão impactante na vida das pessoas. E realmente, quando você comentou do impacto, é muito grande. Porque hoje, falar de dor, e especificamente quando a gente fala dor crônica, que é aquela dor que passa acima de 3 meses, isso a gente fala que já é hoje aceito como um problema de saúde pública, né? Por quê? Porque, infelizmente, são um grande número de pessoas que procuram serviços de saúde, são um grande número de pessoas que são afastadas por problemas de dores, são um grande número de pessoas que pedem aposentadoria de uma forma precoce, não tem produtividade no trabalho, e isso acaba interferindo em toda a relação, não só trabalho, como família, relacionamento, até levar uma pessoa a uma ansiedade, depressão, e isolamento, né? Tal isolamento social que a gente está passando atualmente, casos de pacientes com dor crônica, que a gente sabe que é um problema no mundo, não é só no Brasil, infelizmente é uma estatística muito real. E quem lida com dor começa a fazer umas interrogações na cabeça, porque você fala, o que você comentou, por que os casos vêm crescendo? Como que a medicina está tão avançada, ela encontra a cura de doenças, ela prolonga, né, a vida, dá mais qualidade de vida para as pessoas cardíacas, diabéticas, problemas com câncer, e como não consegue encontrar a cura para as dores crônicas? E por que aumenta mais a demanda por essas pessoas? E aí a resposta, Vivi, vem de alguns estudos, que até tem alguns estudos que mostram aqui, que se eu pensar nos números de profissionais que podem abordar a dor hoje, eu conto pelo menos aí mais de 7 profissionais. Então nós temos reumatologistas, ortopedistas, neurologistas, ginecologistas que também podem caminhar para a dor. Então a gente tem uma gama grande, fisioterapeuta, como sendo um profissional de primeiro contato, que também vai abordar a dor. Então isso dentro de profissionais que diagnosticam. E os que tratam? A gente tem inúmeras técnicas. A gente tem quiropraxia, osteopatia, massagem, fisioterapia convencional, fisioterapia com aparelhos, exercícios, modalidade inúmeras de exercícios terapêuticos. E você fala, como que pode? Tantas técnicas, tantos profissionais, e ninguém entra num consenso de ajudar a dor do próximo. E por que isso? E aí sempre a gente
começa a buscar na ciência, no que existe hoje de mais moderno quando a gente fala de dor, é que, infelizmente, os profissionais não falam a mesma língua. Cada um fala uma coisa. Então, se você cai, exemplo, na mão de um quiropraxista, que só trabalha com quiro, que é super respeitado, o trabalho dele é excelente, mas ele vai usar a visão dele, ele vai falar, olha, a sua vértebra está fora do lugar, né? Se eu trabalho só com exercício, eu vou falar muito sobre a questão de alongamento, fortalecimento do core. Se eu trabalho só com RPG, eu vou falar que a sua postura é ruim. Então, dependendo da experiência do profissional, ele vai guiar exatamente aquilo que ele sabe fazer, mas não necessariamente é aquilo que a evidência hoje nos mostra, o que a ciência apoia, né? Sim, então, cada um vai abordar do seu próprio ponto de vista, né? E eu acho que também cai um pouco, Ju, assim, o que eu percebo, né, do que a gente observa de pessoas que chegam para nós com relatos, que às vezes o profissional, ele quer dar justamente aquela, a resposta. Então, é por causa disso. Mas diante dessa complexidade que é o ser humano, a gente não tem essa resposta tão simplória e taxativa. Então, eu acho que é mais essa questão da gente, de todos os profissionais que trabalham com a saúde, do comprometimento com a melhora da saúde integral, né? Da multidisciplinaridade, mesmo que não seja a tua especialidade, mas você sinalizar e você direcionar também, né? Isso. E muitas vezes, Vivi, não colocar mais crenças, às vezes, nessa pessoa. Às vezes a pessoa já chega com medo para você, um medo do movimento, um medo de se abaixar, um medo de carregar peso, e de repente o profissional da saúde, ele vai lá e reforça essas crenças negativas. Então, de vez de estimular ele para o movimento, não, ele reforça e faz com que o paciente, ele se torna cada vez mais dependente de técnicas passivas, ele não tenha, que a gente fala, ele não esteja no manejo da situação dele, do problema dele, né? Ele não entenda que a participação dele é fundamental. Então, essas questões são muito importantes, né? E tem várias crenças, né, Ju, relacionadas à dor, ao movimento, entre outras questões, né? Você pode citar algumas dessas crenças que limitam e que às vezes são até famosas e que todo mundo comenta e que até atrapalha no processo ali de melhora da dor do paciente? Uma coisa assim, Vivi, que eu escuto, acho que semanalmente no consultório de pacientes novos que chegam, muito em relação ao modelo que a gente fala patoanatômico. Então, o que é isso? Nós aprendemos na faculdade, tanto da fisioterapia, da medicina, acredito na educação física, muito um modelo relacionado à patologia e anatomia. Então, eu olhar a estrutura, olhar o corpo, como que está através do exame de imagem, e relacionar aquela alteração, aquele exame, à condição atual do paciente. Né? E isso é uma inverdade, né? Existem casos específicos que o que está no exame pode estar atrelado à dor ou não. A gente não pode colocar todo mundo numa fechar isso, né? Por quê? Porque as pessoas, hoje, falando de algumas crenças, é muito comum a pessoa chegar e falar, olha, eu tenho uma hérnia de disco, e essa hérnia de disco, ó, ela tá assim, assim, o modelinho, a gente já explica lá o modelinho do disco, né? Saindo, empurrando, como que tá a compressão, vermelhinho, e isso daqui, ó, exatamente aqui que tá a minha hérnia, e essa hérnia eu não posso fazer esse movimento, eu não posso mexer, e isso foi, de repente, alimentado por profissionais, e só que às vezes a questão a hérnia tá ali, a pessoa pode ter hérnia a vida inteira e nunca ser sintomática, né? Ela pode ter uma hérnia, ela pode ter protusão, eu mesmo tenho várias hérnias cervicais, várias hérnias lombares, e já foi falado para mim no passado, aos 20 anos, que a minha coluna era de uma pessoa de 50 anos, e eu lembro que na época isso gerou muita frustração, muito medo, e por isso que eu acho que eu desenvolvi isso de querer estudar, de querer entender mais a fundo, porque eu realmente via que esse modelo praticado não era infelizmente, o melhor caminho para o paciente. Ele tinha que ter falado o que tinha que ser falado, mas será que aquilo realmente era uma sentença para a vida dele, né? Isso que você está falando...
Desculpa interromper, Ju, mas a gente vê muito no estúdio, a gente já recebeu muitos casos, alguns a gente até compartilha com você para ter ali uma discussão sobre como proceder, de pessoas que chegam realmente com uma carga emocional, com um diagnóstico, eu diria nem embaixo do braço, mas em cima das costas, né? Que muda totalmente a forma da pessoa encarar a vida dela, a partir daquele momento ela já se sente uma pessoa limitada, mesmo que não seja, mas ela se posiciona nesse lugar, e o quanto isso impacta, né, de pessoas que chegam com notícias, né, com o peso da palavra ali do diagnóstico, com o poder de mudar tudo aquilo que, na verdade, o corpo está disponível para fazer, mas que precisa, sim, de um gerenciamento, de um tratamento, mas não é uma punição, não é uma sentença, como você falou, né? E eu acho a maior dificuldade hoje, por mais estudos que a gente tem nessa área, nessa abordagem sobre dor, ainda o número de profissionais que trabalham reforçando essas crenças é muito grande, é muito grande. E as pessoas, imagina chegar no meu consultório, de repente um paciente com uma dor no ombro, e eu fazer uma abordagem, de repente, primeiro começando pela coluna cervical e identificando que aquela causa veio da cervical e não do ombro, mas o resultado do exame está ali, está mostrando, de repente, até uma tendinopatia, uma ruptura do manguito. E aí, como que a forma que eu tenho que explicar isso para o paciente tem que ser de uma forma muito sutil, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar para ele, olha, isso que está acontecendo não vem do seu ombro, o médico está correto, isso foi feito um exame de imagem, a gente não está discutindo um diagnóstico médico, mas a minha abordagem é tentar entender da onde vem esse problema. Você sabe que daqui da região do seu ombro, a gente lá da região cervical sai ramos, sai nervos que descem para o braço e podem estar relacionados a essa dor, então a gente tem que testar, a gente sempre tem que primeiro descartar. Se eu descarto e vejo que a cervical não está relacionada àquela dor, continuo a abordagem e posso até chegar no ombro para tratar. Mas primeiro eu tenho que ter certeza, porque senão, Vivi, eu trato no escuro. O que eu faço? Eu vou lá, utilizo os recursos, faço lá, laser, que é excelente, é uma técnica maravilhosa, é um aparelho que eu acho que todo fisioterapeuta tem que ter. Mas eu só uso laser, eu só uso procedimentos quando eu entendo da onde sai o problema. Senão eu trato no escuro, senão é aquele caso daqueles pacientes que ficam fazendo 10, 20, 30, 50 sessões de fisioterapia e não melhoram. Não melhoram nunca. E aí ele entra no caso do quê? De quadro crônico. Paciente que não melhora, aí ele cada vez vai em mais profissionais, aquela lista enorme, cada um vai encaminhar para um canto, ninguém vai resolver o problema dele e ele vai se tornar cada vez mais ansioso, mais frustrado, mais medo, porque ele fala, se ninguém encontra a fonte do meu problema, eu devo ter um problema muito grave. Então, esses tipos de desconstruções, eu recebo assim muito no consultório. Então, realmente, passar a informação, passar o conhecimento, é muito importante nos dias de hoje, muito importante. Tem uma frase que as pessoas gostam bastante de usar, que é: quem grita é a vítima, não é o vilão, normalmente, né? Então, a gente trazendo isso para o nosso corpo, né, faz mais sentido. Quando a gente entende as estruturas corporais totalmente integradas. Então, se eu tenho um ponto de dor, eu não posso olhar apenas diretamente para aquele lugar, né? E assim como a Keila colocou aqui no comentário, né, que o profissional tem que ter a sensibilidade ao falar com o cliente, eu acho que sim, e também o interesse pela investigação daquele indivíduo, né, realmente estar totalmente aberto para entender tudo que vem realmente interferindo, e aí nada como investigar, especialmente a funcionalidade, né, Ju, que é por esse caminho que você, eu imagino, você pode explicar melhor, mas que você inicia a sua abordagem de avaliação, né? Isso, bem falado, Vivi. Na verdade, eu acho que hoje, o que eu vejo nos profissionais é uma falta de comunicação, né? A falha na comunicação com o paciente. Quando o paciente hoje chega no meu consultório, eu não tenho que perguntar assim, aonde dói, aqui e ali. Não, eu tenho que perguntar qual é a forma que essa dor impacta na sua vida.
O que você fazia que deixou de fazer por conta dessa dor? Porque falar de dor, se eu falar de 0 a 10, o paciente tá com dor vai falar, dor 10 no ombro. Tá, mas cada um sente a dor de um jeito, cada um sente a dor de uma forma. E a dor dele com certeza é 10, a gente não vai discutir isso. Mas o que a gente tem que entender é qual o impacto está por trás dessa dor. Porque aí você já vai fazendo uma triagem e já vai identificando quais são os sentimentos e emoções por trás daquela dor. De repente o paciente, ele deixou de segurar a neta no colo e aquilo gerou um impacto muito grande na vida dele, né? Situações que, de repente, a gente vê que isso atrapalha a vida dele, não somente a dor. Então, tem um impacto, às vezes, muito mais profundo por trás, que a gente tem, através da conversa, que é fundamental. O fisioterapeuta não tem como avaliar sem perder pelo menos meia hora com o paciente conversando, entendendo. Às vezes, fico com o paciente 2 horas numa consulta inicial para eu entender como impacta essa dor dele na vida, né? Sim. E a partir daí, utilizar, sim, aí a gente vai utilizar recursos para saber, através de movimentos, se é uma dor mecânica, se tem um componente mecânico, se é relacionado a alguma estrutura ou não. A gente utiliza testes neurológicos para saber se existe algum problema em raiz nervosa. Então, são testes que precisa de movimento, testes através da anamnese, da conversa, para aí sim poder entender, interpretar, e o mais importante, Vivi, é passar informação para o paciente do que ele tem. Ele não quer saber se ele tem a hérnia ou não. A hérnia está ali, tá, mas será que essa hérnia está causando a dor? Ou não? Ou se ele tem condromalácia, será que falaram para ele que ele não deve agachar, porque isso vai prejudicar mais o joelho dele? Se ele tem um desgaste no joelho e ele deve evitar de agachar, será que aquilo realmente é real? Mas tá, a artrose está no joelho, tá, é um processo de envelhecimento do nosso corpo, né? Que todos nós iremos passar, mas não quer dizer que a gente vai envelhecer e vai deixar de agachar, de levantar, de abaixar a coluna, né? Então, eu acho que isso é muito importante para, principalmente, falar para o paciente o que você tem e o quanto de tempo você vai melhorar. Nem todos os pacientes melhoram rapidamente. E não é o nosso objetivo falar, eu vou melhorar você nesse caso. Não. Tem casos que você tem que falar ao paciente, você vai melhorar com o tempo. Você vai melhorar em 6 meses. Você vai melhorar usando outras técnicas. Você precisa dormir melhor. Você precisa ter bons hábitos de vida, porque isso fica cada vez mais sensibilizando o seu sistema nervoso, sensibilizando. Então, essas informações a gente tem que saber, porque senão o paciente está lá na sua frente, você restabeleceu toda a mecânica dele, ele faz movimentos ótimos, mas ele tem péssimos hábitos. E isso pode ser cada vez mais um propagador de dor. Sim, e é interessante, Ju, porque são informações como essas que você mencionou, de exemplo, né, de dormir bem, de se alimentar corretamente, enfim, hábitos de vida que a maioria das pessoas tem acesso, meio que todo mundo sabe o que deveria ser feito, mas que compõem, né, esse autogerenciamento de cada indivíduo sobre a própria saúde. E você falando sobre esse contato com o paciente, eu acho que é um grande desafio, né, para o profissional estabelecer durante esses encontros, esses atendimentos, essa consciência e plantando a consciência da importância desses hábitos que são tão simplórios, né, aparentemente. E, como você falou, desconstruir e mostrar que tudo isso faz parte, né, do processo da dor como um todo. Para que realmente ele saia ali dos atendimentos, do protocolo ali de tratamento que foi estabelecido, convencido de que esse é o caminho e que não é um caminho único, que ele precisa de providências em vários níveis da vida dele, né? E falando mais um pouquinho sobre crenças, Ju, a gente que trabalha com movimento, né? A gente recebe muitas pessoas com crenças, eu diria que de restrições absolutas em relação a alguns movimentos. Vou te dar um exemplo. Pessoas que têm dor na coluna normalmente têm um receio muito grande de fazer extensões. Então elas já se arrepiam, elas já, né, não faz, quando se permite fazer, né, você percebe que não está confortável.
E a gente sabe da importância das extensões, ainda mais nos dias de hoje, por conta dos estímulos que a gente tem. Porém, existem também fases ali de um tratamento específico que talvez a extensão não seja muito bem-vinda. Então, fala um pouquinho pra gente sobre restrições absolutas de movimento, se isso é real, né? Se é para a maioria das pessoas ou não, e como lidar com isso enquanto o paciente mesmo e enquanto profissional. Sim, ótima pergunta, Vivi. Porque isso era uma dúvida constante e uma queixa constante que eu tinha quando eu ministrava algumas aulas de Pilates. Determinados exercícios que eu passava para determinado paciente, eles melhoravam muito. Outros pacientes, eles tinham crenças que não queriam fazer, mas realmente aquilo fazia mal, que ele voltava depois falando, nossa, aquilo lá piorou a minha dor, né? E você via através da mecânica que realmente teve um bloqueio grande. E aí, por isso que eu fui um pouquinho mais a fundo me especializar para entender, o movimento é muito bom, o movimento cura, mas qual a hora, o momento de fazer tudo 100%, né? Eu falo que assim, quando a gente faz a avaliação, né, hoje com esse sistema que eu utilizo, que é o método MDT, que é o método Mackenzie, é muito, muito interessante a história. Resumindo rapidinho, Vivi, como que surgiu, né, o método Mackenzie. Foi por um fisioterapeuta da Nova Zelândia em 1960. E ele, praticando a fisioterapia convencional, utilizando aparelhos, chegou um paciente para ele com dor que ia radiando até um pouquinho abaixo do joelho. E ele estava em atendimento, e ele tinha passado pela recepção, ele falou assim para o paciente, deita ali na maca que eu já vou te atender, porque o paciente estava com muita dor. E aí o que aconteceu? Ele terminou o atendimento com outro paciente, quando ele voltou para atender esse paciente, ele estava deitado de barriga para baixo, com a cabeceira da cama alta. Então ele estava extremamente em uma postura de extensão. O fisioterapeuta, né, o Robin Mackenzie, ele olhou aquilo e ele falou, meu Deus, naquela época não se fazia extensão de coluna, naquela época se falava que fazia muito mal, tudo que mostrava de evidência era ruim. Ele falou, eu acabei com o paciente, meu, ferrou. Ele chegou do lado do paciente e falou assim, Smith, como que você se sente, né? Ele falou, olha, é a primeira vez que eu tô me sentindo bem. Sumiu a minha dor da perna e agora eu só tô com um pouco de dor na lombar. E aí, durante muitos anos, aquilo intrigou o Robin Mackenzie, ele foi estudar muitos anos, mais de 20 anos, entendendo essa teoria, por que acontecia esse fenômeno que a gente chama de centralização, se todos os pacientes centralizam ou não, e o que estava acontecendo. E realmente mostraram, depois de mais de 20 anos, através de estudos, hoje tem muitos estudos científicos que já mostram realmente o que acontece na nossa coluna quando a gente coloca uma carga, uma tensão num tecido, e realmente isso pode ser capaz de ajudar em muitos casos de dores irradiadas, que a gente fala que é um processo de realização. Mas, então, a partir daí, muitos estudos começaram sobre isso. Eu mesmo, no passado, falava muito que não era para fazer extensão, que isso realmente fazia mal, dentro daquele meu conhecimento que eu tinha na época, né? Mas é por isso que a gente tem que estar acompanhando o que a ciência, o que a evidência nos mostra, né? E falar em extensão, Vivi, é apenas um movimento que o nosso corpo já faz. Então, o nosso corpo, ele faz extensão. Então, eu consigo utilizar esse movimento nas aulas de yoga, nas aulas de pilates, na parte da fisioterapia. Então, quando às vezes algumas pessoas associam assim, Mackenzie vai lá e faz extensão. Não, o Mackenzie é um modelo de diagnóstico e terapia mecânica. Então, através da abordagem do diagnóstico, eu vou entender se existem movimentos que a gente chama de preferência direcional, e eles podem ser flexões, extensões, rotações, inclinações, tudo que o nosso corpo já faz. Cervical, a gente tem retrações, extensões. Então, movimentos que o nosso corpo já faz, mas eu só preciso saber a dosagem, a carga, para interpretar se aquele paciente ele vai ter melhor ou não. E aí, caindo na sua pergunta do exercício. Quando nós identificamos pacientes que a gente encontra, exemplo, uma preferência direcional. Preferência direcional é que ele vai melhorar ou que ele mudou os sintomas na consulta lá comigo rapidamente. Ele estava, exemplo, com uma dor irradiada até atrás do bumbum e na sessão a dor dele ficou só na coluna. E isso eu encontrei através de um gesto fazendo extensão, tá?
Se eu entendo que esse gesto foi o gesto que ajudou ele rapidamente a aliviar os sintomas, momentaneamente, provisoriamente, eu peço para ele evitar atividades em flexão, tá? Uhum. Então eu peço para ele evitar sentado prolongado muito tempo, aí eu utilizo o rolinho nas costas. Se ele for fazer pilates, evitar ficar fazendo muito abdominal, muitas flexões. Provisório, durante um tempo. E esse tempo não é pro resto da vida, não. E aí eu sempre reforço, a sua coluna foi feita para ir para frente, foi feita para fletir, foi feita para inclinar. Você pode fazer tudo, mas às vezes vamos conversar lá com o professor para nas próximas aulas evitar isso, tá? Evitar durante alguns dias. Até para favorecer o seu diagnóstico, a sua investigação e realmente validar se é o caminho adequado, né? Isso. E hoje nós temos, Vivi, para fechar um diagnóstico do paciente, ele pode ser fechado em uma consulta ou em até 3 vezes. Às vezes eu peço para o paciente ir até 3 vezes no consultório para a gente fechar o que ele tem. Fechar o que ele tem, eu dar um diagnóstico versus tempo. Olha, você vai ter uma previsão de recuperação rápida, olha, a sua recuperação vai demorar, então e aí nesse tempo eu preciso parar a atividade. Dificilmente, Vivi, eu tiro o paciente da atividade física, dificilmente, a não ser um caso muito específico, mas eu sempre estimulo ele a voltar à função e dentro daquelas orientações que eu vi, eu passo às vezes alguma orientação ao profissional ou mesmo somente para o paciente, para que ele continue fazendo, para não eliminar a atividade física, que a gente sabe que é fundamental hoje em dia, né, para a recuperação. Perfeito, Ju. Eu até queria dar um exemplo, né, meu com você, que eu me lembro uma vez que eu estava com muita dor de ouvido e já acostumada com essa linguagem que a gente troca bastante figurinha, bastante informação, e eu fui te perguntar, Ju, tô com uma dor de ouvido, você acha que pode ser alguma coisa da minha cervical? E você fez alguns testes e realmente eu tinha uma preferência direcional que quando eu fazia a dor do ouvido cessava. Então eu evitei, né, passar aí por vários medicamentos ou até ir no otorrino, porque já tinha uma compreensão, uma consciência maior, né, de que o corpo ele é uma estrutura muito mais integrada do que a gente imagina, né? E por acaso era exatamente esse o caminho. E Ju, você, diante de tantos casos que você já acompanha e que de toda a sua experiência, quais você pode dizer que são os maiores desafios, né? Quais são as crenças mais difíceis de você superar junto ao paciente? Ou não somente em relação às crenças, mas de todo esse processo de melhora da dor, quais seriam os maiores desafios? E se você também tiver algum caso que você gostaria de compartilhar também, de toda a sua experiência que tenha sido mais interessante também, fica à vontade. Tá. Eu acho que assim, os maiores desafios que eu vejo, Vivi, hoje eu vejo tanto por parte dos profissionais, né? Os profissionais entenderem que necessita dessa especialização, necessitam de maiores entendimentos para poder ajudar o paciente. Por quê, Vivi? Isso é complicado a gente falar em mudar aquilo que a gente já está praticando há um tempo, né? Então, exemplo, eu estou fazendo lá uma técnica, está dando super certo. Alguns pacientes melhoram, outros nem tanto, mas eu estou seguindo. A partir do momento que eu vejo, através da evidência, que aquilo já não está com tanta evidência científica, ou eu me sacudo e falo, bom, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso realmente trabalhar algumas coisas que me mostram um caminho melhor. E isso requer você gastar dinheiro, né? Isso requer você investir na sua profissão, isso requer você ter um tempo para, muitas vezes, viajar, se abdicar, ficar longe da sua família. E isso é muito complicado, porque realmente o terapeuta, ele tem que querer muito isso, né? E acho que esse é o maior desafio, para a gente estar sempre querendo buscar condições, não técnicas, porque técnicas a gente tem muitas, mas aprimorar cada vez mais a comunicação com o paciente, melhorar cada vez mais o nosso raciocínio clínico, desmistificar essas situações em relação a imagens, que as imagens servem, mas eles não fecham um diagnóstico. Eu acho que isso, em relação ao terapeuta, eu acho que essas maiores barreiras
eu acho que a gente ainda vai ter um longo caminho aí para realmente melhorando. Em relação aos aspectos do paciente, eu entendo o lado dele, sabe, Vi? Porque, assim, eu já atendi muitos casos, pacientes que às vezes passam por 5, 6 especialistas, exemplo, em joelho, os caras bam, os melhores especialistas. E, de repente, chegam para você porque às vezes falaram assim, é a última opção, vai, vou lá nela porque me falaram que ela resolveu meu problema, vou ver se ela consegue me ajudar. E, de repente, esse paciente, ele já chega para mim, muitas vezes, com uma descrença, que ele fala, não vai me ajudar, olha só nos nomes que eu já fui, e quem é ela, né? Fisioterapeuta, será que vai? Mas deixa eu ver o que vai acontecer. E, de repente, você encontra situações que não necessariamente é ali onde foi todo o tempo diagnosticado, anos que o paciente perdeu, teoricamente, por um propósito, por um problema, e de repente a causa não ter sido dali, é muito complicado isso, mudar essas crenças de que atrelar exames de imagem que não fecham um diagnóstico clínico. Então, e acho que isso é uma coisa ainda que a gente vai demorar, eu acho que não vai ser nessa vida não, Vivi? Eu acho que isso vai muito tempo. E a gente é um trabalho de formiguinha, né? Pode ser que essa informação que eu traga faça muito sentido para o paciente, como de repente ele pode sair, não experimentar o que eu falei e falar, ela não tem nada a ver com o que ela falou. Então, mas aí o que cabe para mim não é convencê-lo, eu passar a informação. Ele pode aceitar ou não. Aí tá nas mãos dele, né? E é interessante que tem vários perfis, né, Ju? Tem aquele perfil de pessoa que acredita que a solução do problema seja uma só, normalmente relacionada à forma mais tradicional, e outros que já vão, na verdade, atropelando os tratamentos, porque vai em tudo quanto é canto, porque realmente quer solucionar o problema rápido, não consegue gerenciar a dor, e então vai misturando tudo, e aí não consegue nem seguir uma linha ali de raciocínio, porque normalmente faz isso com profissionais distintos, que não tem também não estabelecem uma conexão, né? Então é super importante essa conexão também, né, dos profissionais, mesmo que você não trabalhe próximo ali ao colega que também executa um trabalho, mas pegar o telefone, trocar uma mensagem, dar um direcionamento daquilo que vem sendo feito para que se possam caminhar juntos, né? Com certeza. Ju, e agora sim, para quem tem dor, que está ouvindo a gente agora, que vai assistir depois, a gente vai deixar aqui gravado, que dica, que orientação, na verdade, você pode passar para a pessoa que está passando por esse processo e por onde eu começo? De repente, assim, eu percebo que essa dor já está me incomodando, já tem um mês aqui, eu não sei o que é. Para onde que eu vou? Porque não é sempre que a gente encontra, né, a Ju, que a gente encontra a equipe da TC, que já tem uma visão mais ampla e que vai poder direcionar para um lugar mais adequado. Por onde eu começo? Qual é o melhor caminho? Bom, eu acho que assim, é uma pergunta muito interessante. E o que eu talvez perguntaria para vocês, de repente, que vão me assistir, que tem uma dor? Vou abrir os comentários aqui, se alguém quiser interagir. Eu perguntaria assim para o paciente, e você que está me assistindo pode responder na sua cabeça. Será que as suas crenças, será o que foi falado para você em determinado momento por algum profissional, ou mesmo pela internet que você foi lá e buscou informação, ou por um familiar, será que essas crenças não estão te limitando? Será que as suas emoções, será que a sua ansiedade, o seu medo, isso não pode estar te atravancando, te atrapalhando na evolução de determinada, para você poder fluir movimentos? E eu sempre dou uma dica, que eu falo muito quando eu estou com um paciente no meu consultório. Eu uso muito uma analogia em relação ao farol de trânsito. Então, imagina o seguinte, nós temos a luz verde, a luz vermelha e a luz amarela, né? Seguinte, o paciente está em casa. Hoje em dia a gente tem aulas online, excelente, inclusive vocês estão maravilhosos aí, dando muitas aulas. Muito bom. Hoje em dia, as pessoas não conseguem sair na rua para se exercitar ou na academia, mas você tem em casa a oportunidade de fazer algumas aulas. E se você está com uma dor,
faça movimentos e observe, escute o seu corpo. Se você faz um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, a sua dor vai melhorando, o que quer dizer? É um sinal verde, continua. Se você faz movimentos, a dor ela não melhora, mas ela fica sempre igual. Ela sempre está a mesma dor, ela não piora, mas ela está sempre igual, é uma luz amarela. Eu tenho que ter atenção, mas eu não preciso parar. Agora, o que me acenderia uma luz vermelha é o exercício que eu faço, o movimento que eu faço. Não é uma vez, mas a cada vez que eu repito, eu vou piorando, aí me acende uma luz vermelha. Nesse caso, evita, até, claro, passar por uma avaliação, receber uma orientação mais específica. Mas não tenha medo do movimento. O que eu vejo é que as pessoas deixam de fazer estratégias simples de movimentação porque foi falado que não pode. Foi falado que não pode, que isso faz mal ou não faz mal. Quem vai saber se faz mal ou não é você. Você tem que sentir, você tem que experimentar. Somente se você experimentar, você vai saber o que fazer. E o mais importante, Vivi, eu falo sempre essa aliança terapêutica que eu falo com o meu paciente no consultório, mas o que eu posso falar para vocês, estejam no controle do seu problema. Não esperem que os outros vão resolver o seu problema. Estejam no controle de ter hábitos melhores de vida, de praticar exercícios regulares, de ter um bom sono, uma boa alimentação, né? Bons pensamentos. A gente sabe hoje em dia a pandemia, o medo, a insegurança que está gerando nas pessoas, isso faz uma dor aumentar? Sim. A gente sabe que esses fatores emocionais aumentam a nossa sensibilidade, aumentam a dor. Mas assim, coloque você gerenciando o seu problema. Não espere que os outros vão resolver. Hoje, o papel que a gente fala quando o paciente chega na fisioterapia, eu falo que eu perco tempo com o paciente com raciocínio clínico, entendendo o comportamento dele, porque depois ele vai fazer em casa. Eu não quero que ele fique 10 segundos comigo lá fazendo exercício de flexão, extensão, o que for. Eu quero que ele vá lá para eu entender, para que ele consiga captar informação, ele ser educado e capacitado para poder fazer na casa dele, tá? Então, acho que isso é a palavra principal, o equilíbrio entre o corpo e a mente. E entender se existem essas crenças que estão te limitando. Tá? Sim, e sempre tem, né, Ju? Mesmo pessoas que são super conscientes, abertas a observar isso, a gente percebe que sempre tem coisas que você fala, nossa, eu nunca tinha parado para pensar o quanto o meu comportamento mudava diante de determinada situação e o quanto o meu corpo reflete isso, né? Eu acho válido também comentar, Ju, que às vezes as pessoas associam a palavra exercício, movimento, a exercícios somente de força ou de grandes tensões musculares, suar, que é uma forma de você treinar o seu corpo. Mas quando a gente fala em movimento cura, a gente fala de movimento mesmo, de você, sabe, mobilizar o teu corpo, de você todos os dias gerar movimento em todas as direções, né? De você ter as suas capacidades básicas preservadas, sentar, levantar, deitar, rolar. Então não são coisas exaustivas, dá pra gente criar ali uma rotina diária de 15 minutos de movimento, simplesmente movimento, né? Que é cuidando da nossa estrutura. E aí, num segundo momento, você vai treinar essa estrutura daí para ficar mais forte, para ficar mais flexível, o que quer que seja, né? Tem uma perguntinha aqui, Ju, que é da Patrícia. Um aluno sem patologia diagnosticada, mas com dor na lombar constante, pode ser emocional, Ju? Toda dor, a gente fala, ela é diagnosticada por quanto tempo? Ela foi diagnosticada, porque aí a gente cai de novo no aspecto diagnosticada por exame de imagem. Então, vamos supor, pelo que eu entendi, ele não tem nenhum diagnóstico fechado. Vamos supor isso, e ele chegou com uma dor lombar de muito tempo. Pode ter vários fatores envolvidos. Então, primeiro, acho que um guia aí, eu não sei se essa pessoa, se ela é físio, se ela é... Não sei também. Talvez seja profissional do movimento também. Tá. A primeira coisa que você tem que fazer é uma avaliação detalhada desse paciente. Então, não se prender à imagem. Se ele tivesse ou não a hérnia de disco, a minha conduta seria a mesma. Eu iria sentar com o paciente, colher todos os dados, observar talvez
das entrelinhas, o que de repente ele não me conta, qual o comportamento dele, qual o sentimento dele perante essa dor, analisar a mecânica dele, fazer testes de movimento para saber como é o comportamento dele, se existe ou não algum bloqueio mecânico, tá? Mas de uma forma geral, é difícil falar, apontar, tem que sempre realmente entender o comportamento versus movimento versus a forma que ele interpreta essa dor. Então é muito bem isso. E nunca, é importante falar, às vezes as pessoas falam, eu recebo paciente que fala assim, nossa, eu já passei em muitos profissionais, eu acho que a dor é da minha cabeça. Não, a dor não é da cabeça, a dor ela é real, né? Cada um sente a dor de um jeito, então não existe nada que eu estou inventando, existe infelizmente às vezes uma exacerbação dos sintomas, é como um alarme que está desregulado. Às vezes, para você, ele está desregulado. E a gente já precisa ajustar esses alarmes, entendeu? Então, às vezes, não só através de um gesto específico, mas às vezes incentivando ele, estimulando, ensinando para ele que isso ele pode fazer, que não é perigoso. Então, depende muito de como é que te apresenta, né, na avaliação. Sim. Ju, eu tenho uma pergunta que é meio clássica, assim, que na verdade é uma afirmação que a gente escuta bastante, né? Qual a frequência de dores na coluna serem decorrentes da falta de fortalecimento do centro, né, dos músculos abdominais, e ou da falta de alongamento dos músculos posteriores do corpo? Porque as pessoas têm muito essa afirmação de me dói as costas é porque eu preciso fortalecer o abdômen, ou me dói as costas é porque me falta alongamento. Isso hoje em dia, em que nível pode ser considerado verdade ou não? E qual a frequência disso, né, nos diagnósticos? Legal. Muito boa pergunta, Vivi. Só para você ter uma ideia, vou falar da dor lombar, né? Que é uma dor clássica que as pessoas me perguntam muito. Vários estudos já estão mostrando, estudos bem, inclusive o último saiu da Lancet, um estudo muito importante, falando da relação das dores lombares com realmente lesões, né? Então, só para você saber a estatística, mais de 90% das dores lombares a gente chama de inespecíficas. Inespecíficas é onde a gente não consegue apontar ali a origem da dor. Existem relações, o disco pode causar dor, a articulação facetária pode causar dor, mas eu não consigo apontar especificamente um local da dor. 2% a gente fala que são patologias graves, então são tumores relacionados à síndrome de cauda equina, então são condições graves que o profissional ele tem que estar capacitado, porque apesar de ser pequenininho, 2%, esse paciente pode chegar na sua frente no consultório. E aí você tem que imediatamente encaminhar esse paciente para um hospital, tá? E a gente fala ali entre 8% que são as radiculopatias, são dores irradiadas. Então, ciática que dói abaixo do joelho. Então, essas 8% são relacionadas a isso. Então, se você pensar em 90% dos casos que são inespecíficas, olha só, a gente não pode dizer que está faltando alongamento, eu não posso dizer que o problema dele é na postura, eu não posso dizer que o problema dele é falta de fortalecimento no adductor. Então, assim, eu já falei muito isso no passado, né? Eu já falei, olha, precisa alongar, precisa fortalecer assim, precisa sentar direito. Então, mas essas crenças que o profissional coloca, isso a gente tem que realmente interpretando, entendendo e falar hoje realmente o que a ciência mostra. E realmente o que mostra que 90% ela não tem uma causa específica. Então, a gente ficar ali apontando o problema, e isso tem que ser falado para o paciente. Por quê? Porque senão ele vai cada vez em mais profissionais buscando o quê? Mas espera lá, que dói. Ou a pessoa opera, Vivi. Às vezes a pessoa opera porque estava lá uma hernia de disco, e às vezes a hernia de disco, ela não estava tendo nenhuma consequência por conta daquela dor que o paciente estava sentindo. Isso tem como ver através dos testes, né? Quando o paciente é cirúrgico, quando não é cirúrgico. Então, é uma abordagem que a gente faz diagnóstica muito completa e muito precisa, né? Sim.
Não, é muito, muito interessante, porque as pessoas também, às vezes, elas colocam, né, o desejo de solução em algo que não necessariamente vai solucionar, né? E Uhum, principalmente essa questão de fortalecimento, a gente acabou de sair dessa era do core, né? Assim, os anos uhum, 2000 foi o ano do core, onde surgiram uhum, todas as atividades voltadas para esse tipo de trabalho, que é importante também, é fundamental, mas não é o salvador da pátria de todas as questões posturais e de dor. Então, para a gente também não criar crenças relacionadas até excessos de estímulos, excessos uhum, de fortalecimento ou de alongamento, pensando daí numa estrutura saudável, né? uhum. Ju, nosso papo foi muito bom. A gente voou o tempo, né? Passa rapidinho. A Já gente tem acabou? 3 minutinhos. Deixa eu ver aqui, Ah, a já? gente tem 3 minutinhos, então eu vou deixar a palavra com você. Só quero mais uma vez te agradecer pelo tempo, Hum, por todo o compartilhamento. Eu acho que você traz não só toda a sua bagagem de conhecimento, mas é até um acalento, né, para os outros uhum, profissionais ouvirem que existe, né, toda uma trilha a ser traçada, a ser caminhada diante desses processos, porque às vezes o profissional também se sente muito responsável. O paciente, o aluno, o cliente chega com a dor dele aqui e põe no colo do profissional e diga, olha, uhum. eu quero que você resolva a minha dor. E não é esse o posicionamento, né? É um trabalho em conjunto, é caminhar de mãos dadas e com vários outros profissionais auxiliando. Então, agora eu quero deixar a palavra com você, se você quiser deixar mais alguma orientação, enfim, deixar o teu contato, depois a gente coloca aqui na descrição, eu Uhum. vou salvar a nossa live. E é isso, Ju, queria agradecer mais uma vez a confiança, não só pela live, mas também por todo o compartilhamento dia a dia que a gente sempre teve. Ah, obrigada, Vivi. Obrigada a você mais uma vez pelo convite. Eu amei falar, expor um pouquinho minha experiência. Eu sei que separei aqui muita coisa para falar e não consegui falar metade. O tempo voa, a gente marca outra, com outro Isso. tema também, Mas, continuação assim, desse. mas a mensagem que eu quero deixar é assim: busquem sempre movimentar o nosso corpo, busquem não protocolos fechados, mas ter uma visão mais macro do nosso corpo. Nosso corpo não é somente o movimento, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente todo dia coloca ali como crença, é aquilo como a gente come bem, se a gente dorme bem, esses fatores influenciam mais na perpetuação de uma dor. E se eu posso deixar uma mensagem, se os profissionais estão escutando, procurem ajudar os pacientes com dor crônica a encontrar um caminho. Não é solucionar o problema dele, não. É encontrar um caminho para que ele assuma a responsabilidade, para que ele veja que a responsabilidade está nele e não nas técnicas que ele está procurando, para que ele tenha uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida em equilíbrio. Então, isso é a mensagem que eu poderia deixar para vocês. Ai, demais, Ju, e super relevante e importante para o momento que a gente vive agora, já que também as pessoas estão muito mais restritas ao Uhum. acesso também a alguns profissionais, a alguns tipos de tratamento, então que a gente possa levar pelo menos essa boa orientação, né, para que em casa elas possam ter aí uma conduta diferente. O Instagram já vai derrubar a gente. Ju, beijo, muito Obrigada, obrigada. Vivi. Obrigada, Até a pessoal. próxima.